O lançamento essa semana do filme Yesterday, do diretor Danny Boyle, de Quem Quer Ser um Milionário, levanta uma hipótese muito interessante para quem adora música. Como o mundo seria se os Beatles jamais tivessem existido? É uma história maluca e dá o que pensar. Ainda mais se lembrarmos que existe uma lenda urbana que persiste há 5 décadas e que justamente gira em torno da ideia de um dos integrantes da banda não ser bem quem a gente imagina. Say what? Deve ser a maior teoria da conspiração da história da música e que joga os holofotes no cofundador do mais importante grupo musical de todos os tempos. Eu estou falando do vocalista, baixista e compositor Paul McCartney. Você consegue acreditar que ele teria morrido há mais de 50 anos e foi substituído por um clone? Difícil de engolir, né? Pois tem gente que acredita nisso. E é esse o mistério que eu vou destrinchar neste Mitos do Pop. É uma lenda urbana tão bizarra e complicada que por si só renderia um filme, talvez até mais interessante do que esse Yesterday aí. O que os teóricos da conspiração acreditam é que o Paul McCartney sofreu um acidente de carro fatal em 9 de novembro de 1966 na autoestrada M1 de Londres, morrendo na hora. Se você acompanha a incrível carreira dos Beatles, deve saber o que o ano de 1966 significou para a banda. Foi quando eles lançaram o Revolver, para muitos o melhor álbum deles, e que marcou várias mudanças na maneira como os Beatles faziam música. E foi também nesse ano que eles definitivamente pararam de fazer grandes shows em estádios. Dá para dizer que era o auge mundial da carreira dos Beatles, então é de se imaginar o enorme trauma que a morte do Paul representaria. Então, a tese aposta que após esse suposto acidente, os Beatles remanescentes teriam decidido seguir com a banda, utilizando um sósia no lugar do Paul McCartney. That man's an imposter. That man is the imposter. Isso teria sido um conselho dado pelo MI5, a agência de inteligência britânica, que acreditava que a notícia da morte causaria um verdadeiro caos entre os fãs. E o escolhido para o trabalho teria sido um sujeito chamado William Shears Campbell, que venceu um concurso de sósias de Paul McCartney realizado por uma revista adolescente. E esse William teria passado até por cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o falecido Beatle. E já que a banda iria aparecer menos em público, seria a hora ideal para que esse William fosse treinado a falar, agir e cantar como o Paul. E seria também por isso que esse novo Beatle teria deixado crescer o bigode para disfarçar ainda mais as diferenças físicas. E há quem diga que as letras escritas pelo Paul ficaram melhores depois de 66. Será? Na verdade, demorou um tempo para essa teoria se tornar algo grande ao ponto de repercutir publicamente. Em 1967, surgiram em Londres os primeiros rumores de que o Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro. Daí o assunto deu uma esfriada, até que em 1969, ou seja, 3 anos depois do suposto acidente, a história chegou à grande mídia. Primeiro em jornais universitários, depois em programas de rádio. O rumor pegou fogo quando um ouvinte anônimo ligou para a emissora Detroit Radio Station, alegando que os Beatles haviam deixado mensagens secretas em algumas músicas. Ele pediu pro DJ tocar a faixa Revolution 9 de trás pra frente. Das mensagens escondidas que apareceram, como a frase Satan, look at me, o que mais chamou a atenção do DJ foi a parte de Turn me on, dead man, algo como me excite, homem morto, o que para ele foi a confirmação da morte de Paul McCartney. A partir daí, vários artigos foram publicados trazendo mais evidências sobre o verdadeiro Paul McCartney estar morto. Um deles foi um texto satírico publicado no jornal The Michigan Daily, que chamava a atenção para uns detalhes na capa do álbum Abbey Road. Perceba, o Fusca com a placa LMW 28IF, indicando que 28 seria a idade que Paul teria em 1969. Tem o fato de Paul ser o único a estar descalço e segurava um cigarro com a mão direita, apesar dele ser canhoto. Até falaram sobre as roupas dos outros Beatles. John Lennon está de branco e na frente, então ele seria uma espécie de pastor. Ringo Starr está de preto e seria o agente funerário, enquanto George Harrison, todo de jeans, seria o coveiro. Apesar de o artigo ter sido escrito em tom de brincadeira, muita gente interpretou como evidências sérias para corroborar essa teoria. O que se acreditava é que os Beatles sobreviventes sentiram culpa por pregar essa mentira e por isso teriam deixado pistas em seus discos e músicas, talvez na esperança de que alguém fosse descobrir. E é claro que isso aconteceu, porque o que mais existe no mundo são pessoas tentando descobrir coisas que não devem ser reveladas. Basicamente é porque as pessoas não têm o que fazer e ficam procurando o assunto. Pronto. Falei.
Bom, foi aí que a coisa saiu do controle, obrigando os Beatles a emitirem declarações negando tudo isso. Mas negar não adiantou, porque para quem acreditava nessa teoria, as pistas estavam em todo lugar, era só saber procurar. E um dos locais em que os desconfiados mais encontraram evidências foi na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o primeiro álbum lançado depois do acidente. Essa é uma das capas de disco mais icônicas de todos os tempos e é recheada de detalhes interessantes. Vem comigo entender a mente dos conspiradores. A imagem geral seria uma representação de um funeral, supostamente do próprio Paul. E tem uma mão acima da cabeça dele, o que foi interpretado como uma bênção que ele teria recebido antes de morrer. Do lado direito, ao lado do boneco sentado, tem uma luva usada por pilotos, que está aparentemente ensanguentada. Na frente, tem um contrabaixo feito com flores, mas com apenas 3 cordas. A corda que está faltando representaria o Beatle morto. Aliás, o Paul é o único que está segurando um instrumento musical diferente dos outros. Veja bem, dá para ir mais longe. Coloque a capa diante do espelho e veja que a frase Lonely Hearts pode ser lida de outro jeito. Isso se você souber ler numerais romanos. O que se lê é 11-9 he die, ou seja, ele teria morrido em 9 de novembro. Olha, esse buraco de coelho é bem fundo e eu poderia passar um tempão falando de outras pistas que os fãs já encontraram ao longo dos anos. Ainda falando de ouvir músicas de trás para frente, a faixa Strawberry Fields Forever teria a mensagem escondida I Buried Paul, ou Eu Enterrei o Paul, cantada por John Lennon. Mas o que se sabe é que, na verdade, ele teria dito Cranberry Sauce, ou doce de oxicoco, aquela frutinha vermelha. Eita, John Lennon, sempre criativo, né? Outros acontecimentos ajudaram essa lenda urbana a ganhar mais força na época. Entre eles, o fato de o próprio Paul McCartney se recusar a falar. E também por ele estar vivendo uma vida bem reclusa em sua fazenda. Ou seja, já que ele não tocava no assunto, assumia-se que o rumor seria verdadeiro. E daí a mídia passou a fazer da vida do Maca um inferno. Alguns repórteres chegaram a invadir a propriedade dele tentando descobrir alguma coisa. Só quando ele aceitou dar uma longa entrevista para a revista Life, mostrando um pouco de sua rotina e de sua família, que a história começou a esfriar e deixaram ele mais em paz. Mas não vá pensando que o Paul McCartney ficou amargurado para sempre com essa história. Ele falou bastante sobre isso em entrevistas anos mais tarde e até fez uma brincadeira mais específica em 1993, quando ele lançou um disco ao vivo chamado Paul is Live. A capa volta ao cenário do Abbey Road e traz vários detalhes que contradizem aquelas pistas, como por exemplo a placa do carro, que foi mudada para 51 IS. Mostrando que ele estava sim muito vivo e com 51 anos de idade. E como dizia sabiamente Paul McCartney, live and let die. Uma coisa é certa, os Beatles podem mesmo ter deixado mensagens subliminares para brincar com a imaginação dos fãs. E foi justamente essa postura irônica e enigmática que deu espaço para uma lenda como essa surgir e crescer. E se você concluiu que tudo isso é uma enorme bobagem, eu te confirmo, é mesmo. Eu não vou nem entrar em detalhes para desmistificar cada pista, porque o programa não é tão longo assim. Mas basta você imaginar quantas pessoas precisariam estar envolvidas para essa farsa funcionar. E como 50 anos depois, ninguém abriu a boca para desmascarar isso. Além disso, não existe evidência de um acidente de carro envolvendo qualquer pessoa famosa em Londres em 9 de novembro de 1966. E sabia-se que o Paul estava de férias nesse período. E vamos falar sério aqui. Quais as chances de se encontrar um cara tão parecido com o verdadeiro Paul? E não só isso, tão talentoso a ponto de ele conseguir compor canções tão ou ainda mais geniais? Pois é. E perceba você que a carreira desse clone do Paul McCartney continua bombando até hoje, com novos discos lançados e fazendo centenas de shows pelo mundo todo. Nada mal pro vencedor de um concurso de sósias, né? Vou te confessar, acho que hoje eu sou mais fã do clone do que do Paul McCartney original. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos fãs dos Beatles e de Paul McCartney e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!